Saudações, candidatos, sejam muito bem-vindos ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio e hoje a nossa aula é uma aula de física. O conteúdo que nós vamos estudar na nossa aula de física hoje está aqui, é hidrostática. Para essa primeira aula, nós vamos entender alguns conceitos iniciais da hidrostática. A hidrostática é aquela parte da física que estuda alguns conceitos como pressão, densidade de um corpo, densidade de um líquido, líquidos em equilíbrio e as forças que atuam em alguns objetos quando estão imersos nesses líquidos. Todos esses conceitos são estudados em hidrostática, tá bom? E eu uso como referência bibliográfica esse livro aqui, ó, o Fundamentos de Física, tá bom? Não sei se você vai conseguir ver aí o volume 1 do Ramalho. Então, eu gosto muito desse livro, é um livro muito didático. Essa minha edição aqui não é uma edição muito nova, né? É a 6ª edição. E se você usa esse livro também, ou já estudou por esse livro, deixe o seu comentário aqui embaixo para eu saber. Se você utiliza um outro livro de física de ensino médio, deixe o nome do livro também. Eu que sou estudante de física, eu adoro saber quais são as referências bibliográficas dos meus alunos, dos nossos alunos aqui. Bom, o aluno da nossa turma presencial, da turma do pré-militar, Tiago Gomes, que sugeriu essa sequência de aulas de hidrostática, tá bom? Nós vamos estudar empuxo também, não é? Quando um corpo está boiando num certo líquido, né, com um determinado percentual submerso e um outro percentual emerso, né, ou seja, acima do líquido, assim como aquele fenômeno físico dos icebergs, né, você já deve ter estudado ou escutado alguma coisa nesse sentido. Bom, para começar, não tem jeito, tá legal? Para iniciar o estudo da hidrostática, nós temos que passar pelo conceito de densidade e de pressão de um corpo, tá legal? E esses dois conceitos são dois conceitos muito fáceis, muito tranquilos de serem entendidos, de serem interpretados. Primeiro, a definição de pressão. Pressão é isso aqui, ó. Pressão é a razão entre a força exercida numa superfície. Essa força tem que estar em Newton, é muito importante você saber unidade de pressão, tá legal? Então, a unidade está aqui, ó, que é o Newton, dividido pela área de contato em metro quadrado. E a unidade de pressão é o PA, é o Pascal, tá bom? Então, para você aí que nunca estudou pressão, conceito de pressão, conceito físico, pressão é isso daí. Pressão nada mais é do que uma divisão, do que uma razão. É a razão entre a força exercida por um corpo e a área de contato. E a unidade de pressão é o Pascal, tá bom? Pascal é o sobrenome do físico que desenvolveu vários estudos aí nesse sentido, tá bom? Nesse conteúdo, nesse contexto de pressão. Um outro contexto importante é a densidade de um corpo, está aqui. A densidade de um corpo, muito estudada em química também, né? Em química também a gente estuda muito esse conceito aí. A densidade do corpo é também uma divisão, é a divisão entre a massa do corpo em quilogramas, observe bem, aqui ó, a massa do corpo, está aqui em cima na nossa fração, a massa tem que estar na unidade quilogramas, e o volume do corpo, dividido pelo volume do corpo em metros cúbicos. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa saber para você estudar hidrostática, os primeiros conceitos que você precisa anotar aí no teu papel, tá legal? Eu espero que você esteja com lápis, borracha e caneta anotando tudo isso daqui, tá legal? É claro, se você também não quiser anotar, você não precisa, porque afinal de contas, como eu te falei, tá aqui no livro de física, ó, do Ramalho, tá? Que eu uso, beleza? E talvez você tenha outro livro também, uma apostila da escola, eu não sei qual é a fonte de pesquisa que você usa para estudar. Eu utilizo livros, tá bom? Gosto de assistir videoaula no YouTube, adoro também, sou apaixonado, mas eu não uso exclusivamente os vídeos
videoaula como fonte de conhecimento, tá bom? Eu uso muito livros também, tá? Quando eu não tenho livro, aí eu pesquiso na internet o nome de um livro bom para eu poder comprar. Posso comprar no Estante Virtual, né, que vende livros usados. O Estante Virtual é um site ao qual tem inúmeros sebos, né, registrados, né, e você pode comprar por lá. O livro chega direitinho, tá bom? Chega no teu endereço, não tem problema nenhum. Já comprei muitos livros pelo Estante Virtual. Eu não estou fazendo propaganda deles não, tá? Eles não pagam nada aqui pra gente falar o nome do site, não. Bom, então, os dois primeiros conceitos de hidrostática tá aqui. O conceito de pressão e o conceito de densidade de um corpo. De novo, a pressão é a divisão da força exercida por um corpo dividido pela área. E a densidade é a massa de um corpo em quilogramas dividido pelo volume desse corpo em metros cúbicos. Bom, no sistema internacional, como eu já falei, a unidade de pressão é o Pascal, está aqui embaixo. Bom, e como vocês sabem, eu sou muito adepto ao aprendizado por exemplos, o aprendizado pela prática. Você, quando você pratica um conceito, cara, você aprende muito mais rápido. Então, você não pode ficar assim, limitado, ligado muito na teoria. Você tem que praticar também. Baseado nisso, eu já trouxe aqui, dois exemplos para vocês. Dois exemplos práticos aqui. Olha para o exemplo 1. Vamos lá. Um corpo exerce uma força de 10 newtons distribuída igualmente em uma área de 0,4 metros quadrados. A pressão exercida por esse corpo nessa região é de quanto? Como nós sabemos, nós vimos agora, há poucos instantes, a definição de pressão é a força dividido pela área. Então, aqui, eu vou dividir 10 newtons, que foi a força dada no problema, tá bom? Pela área, que é de 0,4 metros quadrados, beleza? Efetuando essa divisão aí, nós vamos chegar a 25 newtons por metro quadrado, ou seja, 25 PA, 25 Pascal, beleza? Como eu falei, o Pascal é a unidade de pressão. Então, a pressão que o corpo exerce nessa região é uma pressão de 25 newtons por metro quadrado, beleza? O exemplo 2, olha o exemplo 2. O exemplo 2 já é uma questão envolvendo densidade. E nesse exemplo aí, nós temos o seguinte: um corpo de massa 600 gramas ocupa um volume de 200 centímetros cúbicos. Calcule a densidade desse corpo em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Então, o problema pede duas coisas, tá bom? Para você calcular a densidade do corpo, só que em duas unidades de densidade diferentes. A primeira em gramas por centímetro cúbico e a segunda em quilogramas por metro cúbico, beleza? Bom, como nós sabemos, nós acabamos de ver, a densidade é a divisão da massa pelo volume. Então, basta dividir os 600 gramas pelos 200 centímetros cúbicos e o primeiro resultado nós vamos obter aqui, 3 gramas por centímetro cúbico ou 3 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Luiz Antônio, eu não entendi essa segunda parte aí. Porque 3 gramas por centímetros cúbicos equivalem a 3 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Aqui, meu amigo, é aonde entra aquela dependência que você tem da matemática. Ao estudar física, você tem que dominar alguns conceitos da matemática que vão ser exigidos no estudo da física. Tá bom? Então, está aqui a transformação. 1 grama por centímetro cúbico, preste atenção. Isso é equivalente a 1 grama dividido para 1 centímetro cúbico, correto? E 1 grama, se você transformar para quilograma, dá isso aqui, 10 elevado a menos 3. 1 centímetro cúbico, se você transformar para metro cúbico, você vai encontrar 10 elevado a menos 6. Ué, Luiz Antônio, por que dá 10 ao cubo? Você deve estar se perguntando, não é? Pelo seguinte, esse
esse 10 elevado a menos 6 que está aqui, ó, no denominador da nossa fração, ele vai subir, ele vai aparecer lá no numerador. E quando você escreve, cara, quando você inverte a base de um número, quando você inverte o número está no denominador e ele aparece no numerador, o expoente troca o sinal. Então, isso que você está vendo aqui, essa fração que você está vendo aqui, ela fica equivalente a essa, ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a sexta. Porque, de novo, vou repetir, presta atenção. Se você quiser, você volta ao vídeo, volta aí 20 segundos, tá bom? Para repetir, isso tem que ficar bem claro, tem que ficar muito bem organizado na sua cabeça para você não errar questões futuras, tá legal? Então, de novo, esse 10 elevado a menos 6 aqui, que está no denominador da nossa fração, ele pode subir, ele pode ir para o numerador da nossa fração, aí ele vai com o expoente trocado, o sinal do expoente troca. E, claro, aqui nós vamos aplicar uma propriedade de potência. Qual é a propriedade de potência? É a multiplicação de potência de mesma base, onde a gente repete a base e soma os expoentes. É claro que se você somar menos 3 e 6 positivo, você vai obter o expoente 3. Então, você tem que ficar ligado nisso. Você compreendeu? Compreendeu essa transformação? Não tem jeito. Você tem que saber fazer esse tipo de transformação aí para você poder evoluir no estudo da física. Beleza? Então, se você quiser memorizar isso, também pode. Eu já memorizei, mas eu só memorizei essa transformação aqui, ó, de que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, por causa da prática, por causa dos exercícios excessivos e sistemáticos que eu já resolvi. Então, você acaba memorizando, cara. Da mesma forma que você memoriza que 1 quilômetro são iguais a 1.000 metros. Você não sabe disso? Você que estuda, estudante de física ou estudante de matemática, você não sabe que 1 quilômetro equivale a uma distância de 1.000 metros? Então, de tanto você resolver problema, de tanto você escutar, de você falar isso para você mesmo quando você está estudando, porque você tem que fazer isso, tá? Quando você estiver estudando, você tem que repetir os conceitos. Esse é o pulo do gato para você aprender qualquer coisa. Você tem que repetir. Então, depois de tanta repetição, tantos exercícios que eu resolvi, eu já memorizei que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, e com isso a gente resolve aí o exemplo 2, tá bom? O exemplo 2, a única coisa que eu fiz, dividir 600 gramas por 200 centímetros cúbicos, a princípio deu 3 gramas por centímetro cúbico, e em quilogramas por metro cúbico, 3 vezes 10 elevado ao cubo, tá bom? Se você gostou dessa aula, cara, deixa o like aí, deixa o seu comentário, que isso ajuda pra caramba o nosso canal, ajuda a gente a difundir o conhecimento da matemática e o conhecimento da física para outros jovens que têm o mesmo objetivo que você, que é aprender matemática, que é aprender física, que é melhorar, que busca o objetivo de passar na prova de uma escola técnica ou uma escola militar. Eu peço o seu carinho aí, a sua observação nesse like, na inscrição do seu dedo aí. Toca o dedo aí, bota aí inscrever-se aí no canal para você acompanhar todas as novidades que a gente publica aqui, tá legal? Bom, na próxima aula a gente vai continuar falando de hidrostática, outros conceitos da hidrostática, claro, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.